Olá pessoal, vamos lá iniciar então a gravação da nossa rede social V2. Como eu não vou fazer nenhuma edição, então eu vou iniciar a aula já fazendo o que tem que fazer na aula e pronto. Aí qualquer dúvida aí vocês mandem, postem no comentário aí abaixo do vídeo que a gente vai tentar resolver. Então, estou aqui dentro da pasta do projeto e como a gente vai estar utilizando o Composer para gerenciar a dependência e autoload, vamos estar aqui utilizando ele para instalar o Slim e o PHP Active Record. Então, como eu não tenho um Composer aqui, o arquivo do Composer, o .json, você estuda por fora aí outras videoaulas de outros autores como utilizar Composer. Já tem no YouTube essas aulas já, então não tem por que eu estar fazendo essa aula. Então, vamos dar aqui o Composer. Eu tenho aqui o Composer instalado. Vamos dar aqui o Composer init. Então aqui eu vou chamar de dev rede social, não, vou chamar de Gilglésio barra rede social V2. Gilglésio é o nome do meu nome lá no GitHub, do meu vendor lá, e o nome do repositório. Description, deixa em branco, o autor é nós mesmos, estabilidade está em desenvolvimento ainda, licença MIT, e se eu quero instalar as dependências, quero sim. Eu quero instalar o Slim barra Slim. Aí ele vai pegar para mim as versões aqui. A versão, eu vou deixar vazio para poder pegar a última versão, cara. 3 alguma coisa lá. Então, só aguardando aqui ele fazer requerimento para a gente poder pedir o PHP Active Record. Pegou aqui, então vamos dar aqui PHP Active Record barra PHP Active Record. Última versão eu quero também. Ele pegou o 1.1. De back-end acho que é só isso. Ah tá, tem o Slim JWT. Deixa eu pesquisar aqui qual é esse aqui. Slim 3 JWT. Slim Out WT Out. Esse aqui é para Slim 3. Vamos ver se é o Slim 3, que é Slim app. Então vamos estar requerindo esse aqui. Então Slim JWT Out. Vamos ver qual é o nome dele lá no Packagist. Esse carinha aqui. Cliquei nele aqui e só eu pedir esse camarada aqui e colocar aqui. Pera aí. Ctrl C aqui e no terminal Ctrl Shift V. Requeri ele e última versão também. E acho que é só. Então, finalizar aqui, sim. Require dev? Não. E sim, confirmo. ls. Se eu for aqui dar um cat em composer.json, ele gerou para mim esse arquivo composer.json com esse conteúdo aqui. Então tem o nome, o que eu preciso de dependência no projeto, licença, autores e que está em desenvolvimento. Então vou dar um composer install, ele vai pegar essa dependência que eu pedi aqui e vai instalar para mim dentro da pasta chamada vendor. E automaticamente já vai gerar um autoload dessas dependências para mim. Então vamos para o projeto. Criar uma pasta chamada app. Aí ele está gerando para mim aqui, ó, as dependências automaticamente também aqui. Esta app vai ter
como eu tô trabalhando com Slim, eu precisar eu não vou trabalhar com views aqui, porque a gente vai fazer o response com JSON, que esse aqui vai ser uma API. Então eu vou criar apenas a folder de rotas e a pasta de models, para botar as coisas do PHP React. Em models aqui, vou criar aqui um model.php e não vou estar utilizando namespace, porque o PHP React não utiliza namespace. Até onde eu sei, ele não utiliza não. Então vou estar criando aqui uma classe model extend active record barra model. Que terminou de instalar, então vamos dar aqui o extend active model. Esse aqui fechou. Rotas, que aqui ele instalou para mim, ó, as dependências aqui, PHP Record, instalou o Slim e instalou o JWT. Essas outras coisas aqui são dependências dessa dependência, então estão quietinho aqui. Gerou também o autoloader para mim, que eu vim aqui, ó, autoloader.php, incluindo esse aqui na nossa página. Eu já tenho os arquivos carregados para mim. E eu tenho a pasta app, eu tenho que criar uma pasta chamada public, que vai ser o document root da aplicação. Aqui um arquivo index.php. Aqui eu vou dizer que autoload é igual, vou definir aqui umas auxiliares aqui. DS vai ser o directory separate. Isso aqui é importante para quem está usando o Windows e Ubuntu, por exemplo. Quando eu fizer chamar alguma pasta, por exemplo, pasta barra arquivo, no Windows essa barra é invertida aqui, e no Linux é para cá. Então eu utilizando no lugar o DS, catenando DS, automaticamente ele pega o directory separate aqui, ele vai ser de acordo com o sistema operacional do cara. Ok, e aí separate e define. Não é defined, não, é define. Defined é para verificar se existe. Aqui o root path, que vai ser o dirname. Qual o nome do meu diretório? É public. Então eu vou dar um dirname do dirname. Ou seja, eu estou chegando aqui no file. Ou seja, o meu arquivo, que é o index.php, o diretório dele é o public, e o diretório do diretório dele vai ser o app. Então o meu document root é app. Eu vou concatenar aqui com ds. Beleza. O meu autoload está onde? Está no root path ponto vendor.ds.autoload.php. Se esse arquivo não existir, significa que o cara não rodou o compose install. Então, se não o file existe, o autoload, vou chamar de compose. Se não o file existe compose, eu vou parar o código, vou dizer aqui, por favor, rode o compose install. Manda ele rodar o compose install. Se ele rodou o compose install e existe o arquivo, então eu vou dar um include, vou dar um require, na verdade, require compose. Não estou utilizando require once porque o require once é geralmente utilizado quando a gente está usando aquela função de autoload. Função aqui, os arquivos são incluídos quando são instanciados nas classes. Aí o require once é importante para ele não incluir a classe duas vezes. Mas nesse caso aqui, não tem como ele incluir mais de uma vez o compose. Então é estático aqui, não está dentro de um loop não. Então o compose instalado, eu criar meu app. App é igual a new slim app. Aqui eu vou criar uma rota ppget barra, passar a função de callback aqui e vou dar um echo hello world. Vamos lá aqui, rede social v2 e dar um app room.
Para isso aqui ser executado, a gente vai estar utilizando aqui o servidor embutido do PHP. Para utilizar ele é o do PHP-S localhost 2.8000 -T o meu document root. Aí ele vai abrir para mim nesse endereço aqui. Selecionar o Chrome aqui. Meu filho. E tá lá, o nosso, com acesso à barra aqui. Se eu botar outra coisa aqui, ele vai dar a página não encontrada. Quando eu acessando a barra do sistema, ele entrou na função de callback, entrou naquele endpoint lá, a função de callback, e executou para mim rede social v2. Vamos configurar aqui agora o PHP Active Record. Deixa eu entrar aqui no site do PHP Active Record e pegar aqui a função de configuração dele aqui. Então aqui configuration setup. Eu não vou digitar isso aqui, que não tem porquê. E qual é esse aqui, ó? Copio e vou colar aqui. Isso aqui vem para cá. Onde está localizado os meus models? Tá no root path. .ds app.ds models. Então os models estão aqui. Conexão do ambiente de desenvolvimento. Então aqui o meu MySQL, o username vai ser, vou utilizar o root. Vamos utilizar um usuário separado aqui, vou utilizar rede social v2, assim social v2 e o banco de dados social v2, tudo em social v2 aqui. Então, beleza. Vamos criar um módulo de teste. Acho que com isso aqui vai dar um erro que eu não tenho banco. Vamos testar lá. Aqui, cadê? Aqui. Beleza, não? Ele usa a função lá quando eu uso algum módulo. Então vou criar um módulo aqui dentro de app, modules. Aqui só save s com o nome de user. Vou chamar de user e vou estender do meu próprio model. Se eu vir cá e dar um user all, aí vai dar um erro de conexão. Application erro. Deixa eu ir aqui no Slim e configurar aqui os debug dele aqui. Então aqui no user guide, aqui ó, display erros true, vai exibir os erros aqui pra gente aqui na configuração. Pronto, aí já sabe o que está dizendo aqui, ó, acesso não definido para esse usuário aqui nesse host. Vamos criar um banco de dados para esse camarada. Eu vou aqui em usuários, adicionar usuário, vai estar aqui rede social v2, servidor, qualquer servidor, e a senha vai ser essa senha e a mesma senha. E vou criar um banco de dados com esse mesmo nome. E vamos executar aqui. Então ele criou para mim aqui social v2 já com acesso já, então não tem que mais dar esse erro aqui. Tem que dar erro de tabela. Deixa eu fechar essas coisas aqui, tem muita coisa aberta. O Slim eu não utilizo no meu dia a dia não, por isso que eu estou dando essas moscadas assim. Então aqui ó, diz que a table não foi encontrada, essa tabela aqui usa. Então agora
ela tá com startado aqui. Essas rotas aqui, vamos estar movendo ela pro lugar dela. Vou dar aqui um require. Deixa eu criar um aqui, routes. Vai ser o root path. Tirar esse DS daqui para ficar legal. rootpath.ds.routes. Aqui root path. Aqui é criar models. Index.php. Então vou criar essa rota index.php, new file, e colar minha rota aqui. Então tá lá. Então, com isso aqui já feito, a gente vai fazer agora a questão da instalação das migrações. Fazer rodar a funcionar as migrações aqui. Para as migrações poderem funcionar, eu vou pegar aqui um script aqui. Deixa eu ver onde ele está. Vou dar um cat ponto bar. Pegar essa configuração aqui, que eu vou estar usando o Doctrine Migrations, para poder estar gerando as migrações para a gente aqui. Então vou criar esse arquivo aqui na raiz. Então aqui o nosso vendor está nessa pasta. As nossas configurações, eu vou fazer aqui numa é o config.php. Vamos gerar uma configuração digna aqui. Vou dar um return em um array. Eu vou dizer que o host vai ser igual localhost, dbname vai ser igual a rede social v2, username rede social v2, driver MySQL e o driver MySQL, e acho que só host, dbname, username e password. Esse hoje vai ser também rede social v2 que eu cadastrei lá. Então temos essa configuração criada aqui.
ela tá onde? Ela tá dentro de app config.php. Então, como eu estou retornando aqui esse array, e o retorno desse array eu estou aplicando a uma variável, então essa variável já tem eu vou retornar aqui em formato objeto. Então, eu boto aqui um object. Então, agora virou um std class. Eu tenho aqui database, dbname. Isso aqui não tem não, é direto. O dirname, onde está onde vão ser geradas as migrações aqui. Onde está as migrações? Está em aqui app. Dirname app. Tá, Stevemod sim. dbname está em dbname. Username, password, host, drive, MySQLi. Aqui no caso vou utilizar MySQLi para esse aqui. Então aqui eu criei. Isso aqui é uma configuração do Doctrine para poder trabalhar com migrações. E no string aqui retorna, acabou. O outro arquivo que eu tenho que pegar também é uma configuração de quando vai acessar as migrações. Então vou dar aqui um migrations yml. Essa configuração aqui, deixa eu separar aqui. Essas paradinhas aqui. Ctrl Shift C. E vamos criar esse arquivo aqui. New file. Migration.yml. Aqui vai ser rede social v2 migration. Aqui normal. A tabela aqui vai ser migration mesmo. Chamar de migration, a tabela que ele cria no banco de dados, e src barra app barra migrations. Então as negociações vão ser criadas cá dentro de app migrations. Para funcionar, eu preciso ter isso aqui instalado aqui nas nossas dependências. Então eu vou instalar aqui o Doctrine ORM e o Doctrine DB. Deixa eu verificar aqui qual é. Deixa eu dar um cat aqui em Compose. Aqui, ó, Doctrine ORM e Doctrine Migration. Preciso desses dois aqui. Copiar. Esse aqui é uma dependência, no caso, dependência de desenvolvimento. Ou seja, não é dependência direta de projeto. Formatei. Vamos dar aqui um Compose Update. Compose Install. Compose Install não vai não. Meu Compose tá... Não, deu Compose Update mesmo. Aí ele vai incluir para mim aqui o ORM e o Migration. Então, foi instalado aqui pra gente aqui o Doctrine ORM e o Doctrine Migration. Aí eu vou ter aqui, ó, por exemplo, ponto barra vendor bin Doctrine Migrations. Eu tenho aqui já a linha de comando para poder fazer a criação das nossas migrações. Deixa eu abrir aqui o negócio. Ele criou para mim aqui a nossa dependência aqui, ó. Doctrine. Olha aí, Doctrine. Cadê você aqui, ó? Doctrine Annotation, Migrations e DBA. Tudo aqui. Então, beleza. Agora vamos fazer um teste para criar a nossa tabela de usuário, que eu criei aqui o modo de usuário. Eu preciso criar uma tabela para ele. Então, qual a vantagem de usar migração? Porque você consegue, por exemplo, vamos supor que eu faça 5 tabelas aqui e eu digo que eu criei a rede social lá e disse que é a versão 1.0 dela lá. Aí depois eu crio a versão 2.0. Então o banco vai estar acompanhando com a aplicação e eu consigo voltar o código e voltar o banco ao mesmo tempo. Técnica basicamente é isso aí. Então, deixa eu executar aqui migrations generate. Da configuração do data connection dependency migrations. Que erro C, esse aqui. Vamos aqui, esqueci de alguma coisa.
config, dbname, username, password, host. Deixa eu dar um var dump em db. O que tá saindo aqui dele? Vamos ler esse erro aqui. Foi eu falei, passa talvez connection. Acho que eu esqueci de alguma coisa aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que é que eu esqueci? Pô, é cli-config, né? Cli-server. O nome tá errado, por isso. Aqui é cli-config. Agora sim. Vamos lá testar. Beleza. Migration generate. Tá, app migrations não é o diretório, realmente. Não tem diretório aqui, migrations não. Então eu vou criar aqui um new folder, migrations. Então aqui, gerar, então ele criou para mim essa migração aqui. Então, em cima dessa migração que eu vou fazer a criação da nossa tabela. Então aqui tem o esquema. Aqui eu vou dar aqui que table vai ser igual a, deixa eu ver se eu lembro aqui ainda. Esquema, create table, uses. Uma tabela, aí eu vou dar aqui table table arroba add column aqui, ó. Eu não sabia a coluna aqui, fui na classe lá e descobri que é add column. Então vamos lá. Então aqui esse aqui fecha. Então vou adicionar uma coluna chamada id. Ela vai ser aqui é uma coluna chamada name. Vai ser, o nome vai ser 60 caracteres. Vou criar uma tabela, uma coluna chamada e-mail, vou botar 60 também. Uma chamada password, vai ser 60 também. Desculpa aí, tá tosse. Garganta seca. Aqui add column. Eles têm algum atributo para column? Column dba, column, arroba, set length, get assigned. Deixa eu ver aqui que eu acho como é que seta ela como chave primária. Então doctrine migration
Primary key. E cadê? Então aqui para acertar eu digo table set primary key e vou botar aqui o meu ID, que isso aqui é para que eu possa botar chave primária composta. Então bota aqui que em caso aqui seria única. Então a migração ela funciona assim: eu tenho o up e o down. O up eu vou fazer o que eu quero adicionar e o down é como é que faz para desfazer o que eu fiz no up. Então para desfazer um create table é um drop table. Então eu boto aqui esquema drop table e o nome da minha tabela é uses, certo? E aqui ó, cria a tabela de usuários. Então a migração é essa aqui. Tá esse comentário aqui. Beleza? Vamos criar essa tabela? Para criar a tabela tem que rodar a migração. Então vem aqui eu rodei o migration generate, vou botar migration migrate. Aí rede social do migration, se eu quero rodar assim, deu erro aqui por quê? Cadê? O telefone tocando aqui, só um minuto. Aqui ele está dizendo que a coluna, o type está vazio, eu não passei o tipo de coluna, na verdade é verdade. Vocês repararam aqui, ó, tem eu estou dizendo aqui que adicionar a coluna ID, mas eu não estou dizendo o que é. Então, adicionar a coluna, o nome da coluna é ID, o tipo da coluna é integer, e tem que passar algumas opções aqui, por exemplo, auto incremente true. Autocrement true. Isso é isso mesmo? É isso mesmo, autocrement true. Então, autocrement true. Aqui, por exemplo, a coluna name também. Aqui é do tipo string. Esse 60 não é aqui. Eu estou confundindo com as migrações do Laravel. Que a migração do Laravel é feita dessa forma. Aqui vai ser length 60. Beleza. E-mail aqui é do tipo string. Também o length 60. Password também é do tipo string. Vou botar na frente aqui que vai ser melhor. Length 60. Então, beleza, certo aqui. Agora vamos tentar rodar aqui e ver se vai. Pronto, criou aqui. Então ele rodou uma migração para mim. E com esse comando aqui, create table user. Aí botou os tipos da coluna, automaticamente e tal. E se eu quiser, agora se eu olhar no banco de dados, acessar aqui localhost. Localhost V2 aqui. Me deslogou de novo. Acessar aqui rede social V2. Rede social V2. Aí eu tenho lá a tabela migration. Esse nome aqui foi definido aqui. Foi definido nesse arquivo aqui, ó. Table name migration. Então eu queria dizer que é o nome de migration. E aí criou a tabela de usuário para mim. Então, conforme eu configurei lá, ele criou. ID automaticamente, o name baixa 60, pessoa de 60 e tal. Então, agora, se eu fizer, por exemplo, aqui, agora eu já posso inserir, fechar isso aqui, não me confundir. Então, se eu vim aqui nos meus modos user, eu já posso aqui na minha rota, já posso dar aqui, por exemplo, um user, create, vou botar aqui o name. Deixa eu lembrei de uma coisa, se eu havia criado isso aqui nulo,
Nulo? Não, nenhum deles são nulos, tá certo. São obrigatórios. Então aqui, name vai ser Gil Glécio. E-mail vai ser gilglecio_765@hotmail.com. Esse é meu e-mail. E o meu password vai ser um password hash e 1, 2, 3, 5, 6 password default. Password. Com isso aqui ele tem que gerar pra mim, já tem que criar um usuário pra mim quando eu acessar essa rota df5 aqui. Vamos ver se ele vai criar. Aqui, beleza. Aqui, visualizar. Tá criado lá. Então criou o Gil Glécio com e-mail e a senha. Então tá funcionando. Então a migração tá rodando. O que tem que configurar aqui? Migration está pronto, modelo está pronto, o PHP de já foi configurado, as rotas foram configuradas. Vamos passar a ler isso aqui no nosso index. Então botar para ler aquele arquivo lá. Então vou criar um config, vai ser igual a um require rootpath.ds.app.ds.config.php. Vou ter que dar um use nesse config lá, ele está externo. Aí usando ele eu tenho acesso a ele aqui dentro. Aqui eu vou passar aqui o porcentagem S para me usar. A gente está utilizando aquele sprint porcentagem S e porcentagem S e porcentagem S. Eu estou utilizando o Sprintify. O formato é esse e as variáveis que eu vou passar vai ser essas aqui. Então primeiro é o drive, então vai ser config driver. Depois vai ser o config host. Depois vai ser o config deixa eu não lembro mais. Aqui vai ser o usuário, senha. Depois vem o host e depois vem o banco de dados. Usuário, senha, host, banco de dados. Tem aqui usuário, username, password. Aqui vai ser o config host. E aqui vai ser o config dbname. Vou organizar assim que vai ficar melhor para visualizar. Então, Sprintify, Sprintf quer dizer. Aqui, vamos ver se tá rodando do mesmo jeito. Então tem que inserir mais outro usuário lá na nossa tabela. Beleza? Aqui. Inserir outro usuário. A gente esqueceu de fazer uma configuração na nossa tabela lá, que é a seguinte: dizer que essa coluna e-mail é única. Então vamos fazer essa configuração na nossa migração. Eu poderia muito bem criar uma outra migração para poder alterar essa migração, mas como a gente está apenas uma, eu vou dar um rollback nessa migração aqui, voltar ela. Então eu pego aqui o nome dela, aqui, eu venho aqui execute essa migração, a parte DAO. A parte DAO dela seria a drop table. Então vamos deletar a tabela. Com a tabela deletada, eu venho aqui e vou adicionar aqui, ó, que essa e-mail é único. Eu acho que é assim. Se não for assim, vai dar erro. A gente descobre daqui a pouco. Aqui, executar o app.
Executou, vamos ver se funciona. Aqui a primeira vez, segunda vez, dei 2 refresh. Não é daquele jeito não, vamos ver como é que é aqui. Doctrine, Migration, Unique, Column. Não tem nada a ver com isso não. Deixa eu pausar aqui que eu vou encontrar. Então, eu encontrei aqui na documentação do Doctrine, Schema Representation. Aí aqui tem a documentação de como utilizar. E ele está dizendo aqui, ó, para mim utilizar, botar uma restrição de que a coluna é única, não pode ter valor repetido nela, nessa coluna na tabela, eu crio essa opção Custom Schema Options, que é um array, e dentro dele eu coloco o único, que é um booleano, eu boto true. Aí vai pro padrão que é false, eu vou dizer que é true. Então, eu venho aqui então no negócio e vou botar aqui então esse array aqui, recebi um array que vai ter essa opção aqui. Uma maior viadagem isso aqui, mas vamos lá, tem que fazer. Então com isso aqui eu vou rodar o DAO, baixar a tabela e subir de novo, fazer o upload dela de novo. Beleza. Aí aqui executei, criou o usuário. Cadê? Localhost, aqui. Vou visualizar aqui, ó, criou o usuário. Se eu der F5 de novo, como é o mesmo e-mail, ele não deve permitir eu criar. Cadê, meu? Aqui, tô viajando. Deve sim de novo. Deu pau aqui dizendo aqui, ó, duplicate o entry de Guilherme 765. Ou seja, tá dizendo que esse e-mail já existe na tabela e que eu tô tentando duplicar ele. Então, já barrou pra mim. Então, essa validação aqui já tá feita. Beleza. Uma coisa boa a gente fazer também aqui, ó, como a gente sabe que essa coluna, como a gente sabe que essa coluna aqui, ela vai ser um autoincremento, vai ser uma chave primária, a gente pode botar aqui para ela aceitar apenas números positivos. Então, botar aqui unsigned true. Ou seja, eu aumento a quantidade dela aí, que eu só boto nos positivos. Então, acho que a nossa migração está feita, certinho. Deixa eu rodar novamente aqui. Down e um up. Beleza. Eu vou salvar essa URL aqui no README do projeto. Vou botar aqui no nosso README. Vou criar aqui migrations doctrine migration. E aqui vou criar essa URL aqui. Acho que é assim que é a URL, nem lembro mais como é que é. Acho que é assim. Aqui eu boto esquema representation. E aqui eu boto, acho que é assim. Acho que deve ser isso mesmo. Beleza. Então aqui eu tenho a documentação. Na verdade isso aqui já tem aqui. Vou botar aqui na frente. Pronto. Aí aqui eu tenho um link na frente chamado guia. Caso vocês vão clicar aí, vai ter lá o documentação. Pronto, documentação, beleza. Vamos comentar aqui essa aula. Beleza, vamos lá comentar essa aula aqui para finalizar ela, ó, por agora. De status. Git liderança pessoal. Git status. Então, esses arquivos que vão ser comitados, então, o nosso README que a gente alterou.
o config que foi criado, a migração que foi criada, o modo foi criado, tal, o config aqui do Compose. Então, git commit-m, estrutura e migração, org master. A partir de agora já está disponível aqui no GitHub. Rede social V2. Aqui os nossos arquivos. E aqui está a documentação. Então, obrigado aí. Vamos para a próxima aula.